saudações, eu sou o professor Juvenício Santos e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a educação na Constituição Federal, beleza? Beleza. Ok, então, e onde é que está a educação na Constituição Federal? Está no capítulo 3, na seção 1, artigo 205, beleza? Beleza. Então vamos à leitura do artigo 205. O que é que diz o artigo 205? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Então a gente vai ver aqui que a educação ela vem como um direito de todos e um dever de duas pessoas. Quem são essas pessoas? Estado e família. Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tá? E visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Beleza? Ok. Prosseguindo, a gente tem o artigo 206. O que é que diz o artigo 206? Diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são os princípios? A gente vai descobrir agora. Primeiro, a gente tem o seguinte: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, a gente tem liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Temos também o seguinte: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse inciso terceiro, ele vai falar que a escola ela aceita, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Não aceita tão somente uma ideia, uma concepção pedagógica, mas sim várias concepções. Tá? E além disso, assegura que pode existir também instituições públicas e privadas de ensino. Beleza? Beleza. Mais em frente a gente tem o inciso 4, que vai falar da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então vejam que é uma das premissas também da educação, a gratuidade do ensino público, mas nos estabelecimentos oficiais, tá ok? Beleza. A gente tem também o inciso 5º, que fala o seguinte: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos aos das redes públicas, ok? É esse aí que você vai estar estudando para fazer agora o concurso público. Então, a própria legislação, a Constituição, ela já vem prevendo a valorização dos profissionais da educação escolar, tá ok? Beleza, então. A gente tem também o inciso 6º, que fala da gestão democrática, tá? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Ok, a gente tem mais em frente garantia de padrão de qualidade, tá? Então, é um dos princípios da educação básica, a garantia de padrão de qualidade, ok? Ok. Mais em frente a gente tem a garantia de um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Tá? Então a gente, hoje a gente está no mês de agosto, ou de agosto não, desculpe, de julho, indo para agosto já, e o piso nacional do professor está de 2.100 e um pouquinho, ou 2.200, alguma coisa dessa aí, que é pouco, né? Eu acho que um dos melhores salários do país deveria ser o do professor, tá? Eu acho que o piso nacional, o teto nacional deveria ser do professor. Qualquer categoria teria que ter como teto o salário do professor. Não poderia ser superior ao salário do professor. Mas infelizmente o salário do professor do nosso país é defasado. Infelizmente, não era para ser assim, mas está sendo. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então não é todo mundo que vai ser enquadrado, tá, como profissional da educação. A lei vai falar a respeito de quais são esses profissionais que são enquadrados como profissionais da educação. Beleza? Ok. Prosseguindo, a gente tem o artigo 207, que fala o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, entre o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente vai ter o parágrafo 1, primeiro, que fala o seguinte:
é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Aqui a gente vê que as universidades elas podem ter no seu quadro de pessoal, como de professores, de técnico e de cientista, pode ser estrangeiro, tá bom? É facultado, ela pode ter ou não. Beleza. A gente tem o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Beleza? Beleza. Prosseguindo, a gente tem o artigo 208, que fala o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, nesse artigo 208, nesse inciso primeiro, a gente tem uma informação muito importante que cai bastante em concurso público, é a idade, tá? Vocês têm que pegar, anotar no seu material aí de anotação, que é dos 4 aos 17 anos de idade, tá? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Aqui ele já está falando da educação de jovens e adultos, beleza? Beleza. No inciso 2º a gente vai ter o seguinte: progressiva universalização do ensino médio gratuito. Isso já é uma realidade no Brasil hoje, né, já é uma realidade. O ensino médio está sendo gratuito, o Estado já está chegando junto aí e todo mundo está tendo a oportunidade de fazer uma matrícula no ensino médio. Beleza? Beleza. A gente tem também o inciso 3º, que vai falar o seguinte: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso daqui também já caiu bastante em concurso, já fiz concurso do magistério e já vi essa questão. E o que é que a banca gosta de trocar nesse inciso? Ela gosta de trocar isso preferencialmente, tá? Porque assim, a gente pensa, muitas vezes, com o conhecimento leigo da gente, de achar que esse atendimento especializado deve ser, né, em um lugar especializado. Não. A lei vai dizer que é preferencialmente na rede regular de ensino. E aí, muitas vezes, a banca troca esse preferencialmente, né, preferencialmente na rede especializada. E aí o cara que está lendo vai entender que não tem nada de estranho, mas realmente tem, porque a lei ela diz que é na rede regular de ensino. Beleza? Ok. A gente tem, seguindo, a gente tem o o inciso 4º, que diz o seguinte: educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Beleza, aqui é outra questão também que cai bastante em concurso público, que cobra a educação na Constituição, tá? Então, é até 5 anos de idade, não confunda, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Pega o seu caderninho, anota, porque isso é importante, tá? E outro detalhe, já vou logo adiantando: a educação infantil ela é composta por creche e pré-escola, tá? A gente vai ver isso na LDB, quando a gente estiver fazendo o estudo da LDB. Mas a educação infantil é como um todo, que vai de 0 a 5 anos, tá bom? E será ministrada em creches e pré-escolas. Beleza? Beleza. Depois a gente tem o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Tranquilo isso daí também. Depois a gente tem o inciso 6º, que vai falar o seguinte: oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Tranquilo também. Não tem nada demais. O inciso 7º vai dizer o seguinte: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso você vai ler com mais atenção, dá uma pausa no vídeo, retoma a leitura, porque assim, a gente nunca sabe o que a banca pode querer fazer uma pegadinha dentro de um inciso desse, tá? Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Tranquilo, não é direito público objetivo, é direito público subjetivo. O que a banca pode querer trocar aí pode ser essa palavra subjetiva por objetiva. Parágrafo 2º, a gente tem o seguinte: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, esse parágrafo 2º também ele vai falar de uma penalidade que seria aplicada a um gestor público que não oferecer a educação, tá? A educação a quem ela tem direito. Beleza? Beleza. A gente tem o parágrafo 3º, que diz o seguinte:
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então é a competência de recensear os educandos no ensino fundamental, de fazer a chamada e junto aos pais e responsáveis, é a competência do poder público. Beleza? Beleza. Artigo 209. Diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Então a iniciativa privada pode também, né, tratar de educação, pode também oferecer educação, pode, mas para isso ela tem que atender algumas condições estabelecidas na lei. Quais são elas? A gente vai ver agora. O cumprimento das normas gerais da educação nacional, é tranquilo isso daqui, ela tem que cumprir as normas gerais da educação nacional para poder ter validade a educação que ela ministrar. Ela tem também que ter autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, tá? Essa daí também é outra condição para a iniciativa privada oferecer o ensino. Além disso, a gente já vai agora para o artigo 210, vai dizer o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais regionais. Tranquilo também esse artigo 210, ele vai falar que é como se fosse os conteúdos padrão, tá? Que todo mundo que passar por um ensino fundamental vai ter, seja aqui na Bahia, seja ali em São Paulo, seja em qualquer estado do país, tem um padrão que todo mundo que está no ensino fundamental deve ter acesso a esse conteúdo mínimo. Beleza? Beleza. Parágrafo 1º diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Nesse parágrafo 1º, o que a banca pode querer trocar é dizer que o ensino religioso é de matrícula obrigatória, tá? Tranquilo isso daí. A gente tem o seguinte também, parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Esse parágrafo 2º, ele vai assegurar o direito também, né, das comunidades indígenas de utilizarem as línguas maternas nos processos de aprendizagem, mas vai dizer que o ensino fundamental regular ele será ministrado em língua portuguesa, tá bom? Beleza. Prosseguindo, a gente tem o artigo 211. O que é que diz o artigo 211? Respira e vamos lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A gente vai ter agora o parágrafo 1º. O que é que diz o parágrafo 1º? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Beleza? Beleza. Prosseguindo, a gente tem o parágrafo 2º, que diz o seguinte: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então vejam que esse parágrafo 2º, ele diz prioritariamente, a banca pode dizer exclusivamente, e aí estará errado. Por quê? Porque o município ele vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, mas não impede de ele atuar também no ensino médio, beleza? A prioridade é o ensino fundamental e a educação infantil, tá? É prioridade, não exclusividade, beleza? Beleza. No parágrafo 3º vai falar o seguinte: os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Tranquilo também? A palavra de novo que aparece é prioritariamente e não exclusivamente. Eles podem atuar em outros ensino? Pode, tranquilo. Pode ser na educação infantil? Pode, não tem problema. Não é exclusivamente. Tranquilo? Beleza. Parágrafo 4º a gente tem o seguinte: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Tranquilo isso daí também, beleza? Beleza. Prosseguindo, a gente tem o parágrafo 5º, que diz o seguinte: a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Então vejam de novo que aparece a palavra prioritariamente, tá? E não exclusivamente. A banca gosta de trocar essas palavras, tá? Então preste atenção principalmente a elas. Então a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
Não quer dizer que ela não possa atender a outro ensino. Pode, mas prioritariamente será o ensino regular. Tranquilo? Tranquilo. Artigo 212 vai dizer o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então esse artigo 212 cai. E cai bastante. E o que é que a banca pergunta? Ela pergunta para você saber quantos por cento a União deve aplicar anualmente, tá, na educação, da receita que ela arrecada dos impostos, tal, enfim. Aí então você já sabe, a União é 18%, os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo. Então não é difícil de você diferenciar não. A União que é diferente, os estados, o Distrito Federal e os municípios é padronizado, 25% no mínimo. A União, 18%. Anota isso no seu material de estudo, porque é importante. Isso aqui cai. E ele pergunta simplesmente quantos por cento cada ente desse aqui deve aplicar anualmente à educação das receitas tal resultante dos impostos. Beleza? 18% União, 25% estados, Distrito Federal e os municípios. Beleza? Beleza. Parágrafo 1º. O que é que diz o parágrafo 1º? A parcela da arrecadação de imposto transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Tranquilo isso daqui? Beleza? Prosseguindo, a gente tem o parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º? Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Tranquilo também. Parágrafo 3º vai dizer o seguinte: a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Beleza? Beleza. Tranquilo. Parágrafo 4º, a gente tem o seguinte: os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Beleza? Beleza. A gente tem o parágrafo 5º que diz o seguinte: a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Ok? Ok. Parágrafo 6º vai dizer o seguinte: as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Tranquilo isso daqui também. Prosseguindo, a gente tem o artigo 213. O que é que diz o artigo 213? Vamos à leitura. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, que assegurem a distinção de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Aí depois a gente vai ter o parágrafo 1º que vai dizer o seguinte: os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado, tá, a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Tranquilo isso daqui também. Beleza? Prosseguindo, a gente tem o parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º? Diz o seguinte: as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Tranquilo isso daqui também, né? Nada mais justo
do que as atividades de pesquisa e de extensão, de estímulo e fomento à inovação, realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional. Elas podem receber apoio financeiro do poder público. Tranquilo isso daí. A finalidade é o bem comum, é o público. Então, não terá problema, não será corrupção. Tá? E a palavra de luxo hoje em dia no nosso país é corrupção, não será corrupção nesse caso, tá? Ok, a gente tem agora o artigo 214. O que é que diz o artigo 214? Diz o seguinte: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: primeiro, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E por último, para finalizar, 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Beleza? Beleza. E aqui a educação da Constituição ela para aqui. O próximo agora vai tratar da cultura. Tá? Então isso para nós agora, em sede de concurso público, não interessa. Mas se você tem no seu edital, você vai agora à Constituição, que está disponível lá no site do Planalto, e dê continuidade aos estudos. Beleza? Numa outra videoaula eu vou gravar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá ok? Tá ok. A gente para por aqui, bunda na cadeira, bons estudos, porque estudar nunca é demais. Estudar hoje para dominar o mundo amanhã. Não é isso mesmo? Ok. Beleza então. Não se esquece de se inscrever no canal aí, que conta muito, tá? É bom. Se inscreva no canal para você receber as atualizações. Curta também, tá? Seu sem vergonha. Você vai assistir a aula aqui, eu fiz de graça para você. E você não vai dar nenhum curtizinho. Curta aí, comente alguma coisa. Enfim, se tiver dúvida também, deixe sua dúvida. E na oportunidade eu estarei respondendo, ok? Forte abraço, a gente se vê numa próxima gravação. Beleza?